paz seja com todos. Amém? Quem está feliz aí? Aleluias. Você sentiu que a atmosfera mudou? Sentiu? Você sabe o porquê disso? Porque Ele está aqui. A questão é, Ele sempre está no meio de nós. Mas há alguns ambientes que têm mais sensibilidade. E nesse ambiente onde tem mais sensibilidade, há mais liberdade. E o apóstolo Paulo diz que aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Nós não estamos no local onde nós cumprimos uma mera formalidade. Nós não estamos no local onde nós viemos aqui cumprir um ritual. Aliás, nós não viemos aqui nem assistir. Nós viemos aqui prestar culto ao nosso Deus. Aleluias. E quando nós entendemos isso, a atmosfera fica diferente. Nós ficamos mais perceptíveis e abrimos espaço para que o Espírito de Deus atue no ambiente com o seu poder. Amém? Vamos à palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23, a crucificação, versículo 33 ao versículo 48, para nossa meditação nesta noite. Você pode glorificar a Deus? Evangelho segundo escreveu Lucas, o doutor, o sinótipo, o último evangelho escrito. O primeiro foi Marcos, depois provavelmente Mateus, depois Lucas. Aliás, tem também o evangelho de João, que não é sobre a mesma ótica, por isso nós chamamos de evangelho sinótipo. Amém? Sobre a mesma ótica. Você pode glorificar a Deus? Lucas foi companheiro de Paulo nas tribulações, nas viagens e nas missões. Lucas também era médico particular de Paulo, que cuidava das suas feridas. Lucas, além de doutor, era historiador e destro na escrita. Por isso que ele fez um exame minucioso e nos deixou essa poderosa palavra de Deus, que é o Evangelho segundo a visão de Lucas. Você pode exaltar o nome do Senhor por isto? Talvez você ainda não viajou na história. Quando você viajar na história, você vai dar mais valor à palavra de Deus. A Bíblia não é um livro que outrora andava debaixo dos braços do crente, mas parece que ele era carregado como um amuleto. Se assim o for, não tem valor nenhum. A Bíblia é um livro para você mergulhar nas páginas sagradas, não apenas para conhecer a história de Deus, mas para conhecer o Deus da história. Aleluias! Somente aqueles que querem conhecer o Deus da história, erga sua mão e dá um grito de glória ao Senhor nesta noite. Amém? Hoje é um dia especial. Que dia que é hoje? Dia do mês 31 de outubro. Que dia que é hoje? Hoje nós comemoramos 504 anos da Reforma Protestante. Aleluias. É interessante que quando nós comemoramos 500 anos, nós ainda em outro ministério, não tínhamos sido achados pela Missão em Vida, né, pastora? Nós nos propomos em dar um estudo, e nós falamos exatamente sobre a história da igreja. Quando você mergulha na história da igreja, você enxerga uma coisa extraordinária: o Deus que cuidou da igreja. E nós pudemos nessa época, há exatos 4 anos atrás, na comemoração dos 500 anos, trazer um estudo extraordinário, que é a história da igreja. Quando você entende o cuidado de Deus,
com os homens e com a sua história, e principalmente com a preservação dessa palavra, você valoriza ela de forma diferente. Amém? E é por isso que você precisa conhecer a palavra, para conhecer a história, mas sobretudo envolver com o Deus da história. Não apenas conhecer o Jesus histórico, mas conhecer aquele que ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, não nos deixou só e enviou sobre nós o seu Espírito. Amém? Todos encontraram? Quem encontrou diz amém, quem não encontrou escola. Essa igreja estuda a Bíblia, hein? Amém? Graças a Deus, né? Diz o seguinte o texto sagrado: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira ou Gólgota, ali crucificaram entre os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo que estava ali olhando, também os príncipes, zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva a si mesmo, se és que é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, e chegando, apresentaram-lhes vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letra grega, romana e hebraica: este é rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça aqui estamos, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este mal nenhum fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando tu entrar no teu reino. E disse-lhes Jesus: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aleluias. E era já quase a hora sexta, e houve treva em toda a terra, da hora nona até a hora nona. E escureceu-se o sol, e rasgou-lhes ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com alta voz, diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E os centuriões, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, esse homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo nos seus peitos. Amém? Coloque a Bíblia do lado e mais uma vez vamos falar com Deus. Senhor, nós somos tão pequenos, Senhor, e insignificante diante da Tua presença. Quando nós observamos a Tua glória, o que resta nos fazer é o que já foi feito aqui nesta noite: nos encurvar aos Teus pés. Ó Deus bendito, quando a Tua glória se apresenta, nós precisamos nos retirar. Senhor, mas o Senhor compartilhou conosco uma honraria, cujo qual os anjos desejaram muito bem realizar, que é anunciar a Tua palavra. Ó Deus bendito, e é isso que aqui estamos fazendo, que o Teu Espírito continue a agir com liberdade, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, a fim de que consigamos absorver a Tua palavra, porque por si só já é o Teu poder. Tudo isso só podemos fazer e iremos fazer no Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Querido, a mensagem de hoje está diretamente atrelada com as últimas palavras que disse o nosso Senhor. Essas foram as últimas palavras de Jesus, mas sobretudo nós vamos focar um tanto quanto mais no que aconteceu ali na cruz do Calvário, com essas palavras que o nosso Senhor disse. Aliás, ele disse exatamente 7 frases marcantes que nos traz grandes lições e ensinamentos. Jesus estava longe de Jerusalém. Ele estava pregando em toda a terra palestina, mas ele não tinha ainda ido a Jerusalém, senão quando criança, quando seus pais o levaram, quando ele tinha 12 anos. E é interessante que quando seus pais levaram ele com 12 anos, e eles perderam Jesus, e Jesus estava no templo. Eles correram, quando chegaram lá, Jesus com 12 anos estava ensinando as Escrituras. E os príncipes da sinagoga ficaram todos assustados. Espera aí, não é esse filho de Maria e filho de José o carpinteiro? Como é que ele conhece as Escrituras e delas falam com autoridade? É a única vez que nós vemos Jesus, antes dos 30 anos, anunciar o Evangelho. Até os 30 anos ele respeitou rigorosamente a tradição dos seus patriarcas, a tradição dos seus pais, a tradição dos seus familiares. E Jesus, cumprindo tudo isso, ele assume o chamado divino exatamente com 30 anos. Mas dos 30 até quase os 33, ou não sabemos o exato, já com 33, ele prega fora de Jerusalém, porque ele sabia que quando ele entrasse na cidade santa, de lá ele não sairia mais. E agora, quando nós voltamos às páginas sagradas, nós vemos que Jesus fala com os discípulos: olha, desce até lá, vocês vão encontrar um jumentinho, aleluias, amarrado, vá e busque-o para mim, e se os seus donos o perguntar, diga: o meu mestre o mandou. E assim os discípulos fizeram, foram até Jerusalém, pegaram um jumentinho, trouxeram a Jesus, e Jesus agora entra na cidade sagrada, aleluias. E quando Jesus estava descendo, eles começaram a jogar as suas capas, eles começaram a jogar ramos, e eles começaram a adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito seja o nome do Senhor. Mas é interessante que alguns dos que ele estavam se incomodaram com esse barulho. Você já percebeu que o nosso barulho incomoda? Aleluias. Você já percebeu isso, que o nosso barulho incomoda? Aliás, muitas das vezes nós estamos evangelizando, nós escutamos até isso mesmo, né? Olha, vocês até é gostoso ir na reunião de vocês, mas vocês falam muito alto, grita demais, de vez em quando saem uns negócios que a gente nem entende. Aleluias. É porque o nosso barulho incomoda. Mas deixa eu te dar uma mensagem da parte de Deus. Tranquiliza o seu coração, porque o nosso dialeto, ainda que não é compreendido na terra, ele é muito bem compreendido na glória. Aleluias. Não se intimide por causa disso, porque eles foram até Jesus e falaram: Senhor, essa turma está gritando demais, mandem eles calarem. Sabe o que Jesus falou? Olha, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Bendito seja o nome do Senhor. Então, querido, abra a sua boca e adore a este Deus, porque se nós não o adorarmos, até as pedras vão adorar. Você consegue exaltar o Senhor por isso? Posterior à sua entrada, Jesus chama novamente os seus discípulos: olha, vocês vão até uma casa, e nessa casa há um sobrado, um segundo andar, e nesse sobrado há um local preparado juntamente com a sua mobília, porque nós vamos celebrar ali a ceia do Senhor.
Aleluias. E assim os discípulos o fizeram, e encontraram o local exatamente como Jesus havia predestinado. E eles agora chegaram naquele cenário e prepararam a ceia do Senhor. E Jesus ali celebra aquela ceia. E o Senhor começa a lhes falar o que lhe havia de acontecer. E quando eles saem dali, Jesus pregava o tempo inteiro em Jerusalém. Mas à noite ele se recolhia ao Monte das Oliveiras, que fica uma distância da onde você consegue enxergar a cidade velha de Jerusalém. Do Monte das Oliveiras à cidade, você conseguia enxergar a cidade exatamente como ela é nos dias atuais. E todas as noites, monte, e todas as manhãs, ensinando no templo, nas sinagogas, e disputando e ensinando a palavra de Deus. Até que isso foi incomodando aqueles que eram na época detentores do poder religioso. E eles começaram a macular, a pensar uma forma do qual trouxesse sobre Jesus uma condenação. E não havendo com que lhe condenar, lhe condenaram por ele se intitular Rei dos Judeus. É por isso que Pilatos colocou essa placa escrito em grego, hebraico e aramaico, as línguas faladas na época de Jesus. E isso incomodou profundamente os rabinos da época, que disseram: ó Pilatos, tire isso de lá. E Pilatos falou assim: olha, o que está escrito ficará. Aleluias. Porém Jesus não é rei dos judeus. Jesus é rei dos reis e Senhor dos senhores. Bendito seja o nome do Senhor. Eles ficaram incomodados, porque aquilo mexeram com eles. E de fato, quando eles começaram a questionar Jesus por se intitular Filho de Deus e Rei e o Messias, quando eles começaram ali a levar o Senhor a julgamento no Sinédrio, com Pilatos, que era prefeito de Jerusalém, e com Herodes, que era governador de toda a Judéia, eles não conseguiam atribuir e imputar ao Senhor crime algum. Mas eles começaram a massacrar o nosso Senhor. Ei, valorize a sua salvação, porque de fato ela chegou até nós por graça, sem mérito, um favor, não custou a nós coisa alguma, mas custou, segundo diz o apóstolo Pedro, no capítulo 1, que a nossa salvação custou um alto preço, não de ouro ou prata, mas do precioso sangue de Jesus. Aleluias. O precioso sangue de Jesus. Valorize isso. Então, eles agora com essas acusações começaram a chicotear. Todos nós conhecemos muito bem essa história. Segundo diz o historiador Flávio José, as chibatas da época do Império Romano tinham nas suas pontas ossos. E quando eram colocadas com a força que eram empenhadas, aqueles ossos pontiagudos rasgavam a pele. E nós sabemos que Jesus foi torturado durante quase que uma noite inteira, exaustiva, de chibatadas, de uma coroa que transpassou o seu crânio, segundo diz o historiador, 4 centímetros. Tinha aquela coroa que o colocaram sobre ele de espinho. Pilatos, depois dessa surra, queria insistentemente o libertar. A sua mulher já tinha tido um sono, e ela sabia que ali se tratava de um homem muito especial. Mas a multidão enfurecida insistia cada vez mais: crucifique-o! Aleluias! Crucifique-os! Esse homem é um blasfemo!
esse homem é um traidor. E aí Pilatos, olha, se aproxima a Páscoa, e nós temos por costume libertar um presidiário, e nós temos um de vocês que está preso, esse por codinome Barrabás. Aleluias. E aí a multidão então, solte Barrabás e crucifica Jesus. Aleluias. E o nosso Senhor agora caminha como uma ovelha muda ao matadouro. A tortura que ele foi submetido, a exaustão de toda uma noite, ele estava de fato sem nenhuma força, e no caminho ele caíra, e agora um Simão Cirineu teve que lhe ajudar ao caminho do Gólgota, até onde chegara para ser crucificado. E quando Jesus é ouçado, ele sobe em meio a dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Aleluias. Tudo isso iniciara logo pela manhã muito cedo. E diz a palavra do Senhor que a sua crucificação deu início exatamente na 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, porque os judeus começam a contar as horas a partir do nascer e do pôr do sol. Então 9 horas da manhã é a 3ª hora do dia. E quando deu meio-dia, Jesus deu o último brado dele. Mas nós vamos chegar lá. Mas para isso nós vamos discorrer por parte dessa história poderosa, pela qual nós estamos vivendo até nos dias de hoje. Você consegue glorificar a Deus? Querido, nós precisamos entender que de fato foi um propósito de Deus. Aliás, o que caíra sobre Jesus nada mais foi do que a ira de Deus. Porém, essa ira de Deus, ela estava destinada não para Jesus, mas para mim e para você. Aleluias. A ira que estava para cair sobre nós, caiu sobre o Senhor. Mas é interessante dizer que também o juízo de Deus veio para aqueles que o crucificaram, não pela sua crucificação, porque seria assim também um crime. Como eu falei, Jesus não cometeu crime nenhum. Porém, o que recaiu sobre os judeus não foi o fato da crucificação de Jesus. O que caiu sobre os judeus? Como eu falei, é importante nós às vezes mergulharmos na história. No ano 70, mais um dos imperadores de Roma, mais um dos loucos imperadores de Roma que predominava, que foi o maior império de todos os tempos. Esse imperador, por nome Nero, ele de tão louco incendiou a cidade de Roma para lançar a culpa nos judeus. E ali iniciou uma grande perseguição, o que culminou provavelmente com a morte de Paulo e também de Pedro, exatamente em Roma. Paulo foi decapitado e Pedro crucificado, não aceitando a crucificação como do seu Senhor, foi crucificado provavelmente de cabeça para baixo. Coisa terrível. Mas tudo isso exatamente porque a ira de Deus caiu sobre os judeus. Não pela morte, mas por negar a ressurreição. Aleluias. A ira de Deus caiu sobre eles, porque eles negaram a ressurreição. Quando Jesus ressurgiu, alguns do templo chamaram soldados e disse: olha, vamos contar uma história. Ele não ressuscitou, roubaram o seu corpo e nós não sabemos o que aconteceu. E diz o texto sagrado que o último pecado foi muito maior do que o primeiro pecado. E aí você pode falar assim, mas o que eu tenho a ver com essa história? Tudo. Porque quando nós reconhecemos esse Deus da história, e nós não submetemos a sua palavra e a sua vontade, segundo diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, nós tornamos a crucificar o nosso Senhor. Aleluias. Então viva de modo com que essa ira que caiu sobre os judeus, e Deus trará juízo de novo à humanidade, não recaia sobre a sua vida,
porque você foi atingido pelo amor e pela graça do nosso Senhor. Amém? Todas as tribulações que Jesus nos permite entrar, passar, e as quais são cumprimento do seu propósito, Ele é responsável também para nos dar escape. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, que não vem sobre vós luta maior do que nós podemos suportar. E com as lutas Ele nos dá o escape. Mas sabe o que acontece? Eu disse antes, as lutas que Deus nos permite entrar segundo o seu Você sabe por quê? Há várias lutas que eu não entro pelo propósito, eu entro com as minhas próprias pernas. Ei, você que me ouve, não ande fora da direção de Deus. Você foi comprado por um alto preço, o precioso sangue de Jesus. Valorize! Pode não ter te custado coisa alguma. Aleluias. Querido, era impossível, humanamente dizendo, algo satisfazer os desígnios de Deus. Impossível. O sangue de animais, outrora imolado, era apenas tipo do que havia de acontecer e se cumprir em Jesus. Era impossível. Mas o sangue de Jesus, aleluias, o sangue de Jesus, aleluias, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Você não conseguiu entender? O sangue de Jesus tem poder. Amém? Não foi barato a nossa redenção. Não foi barato. Custou. Nós estávamos numa palestra, né, pastor? Terça-feira, um encontro de pastores. E quem ministrou a palavra trouxe uma palavra ali que é até difícil de compreensão. Vou tentar falar aqui, né? Talvez eu não consiga. Nós, enquanto homens, na nossa forma religiosa, nos nossos ritos, nós lutamos insistentemente para atingir a divindade. E na ânsia para nos tornar humanos divinos, afastamos cada vez mais da nossa humanidade. Olha que coisa triste. Você não deve ter nem conseguido compreender, porque eu custei absorver isso, né? Ou seja, as pessoas se enfurnam para a igreja e agora não se relaciona mais com ninguém. Aliás, ela já olha de cima para baixo, né? Falta pouco colocar, como é que chama aquele negócio, pastor? Que os judeus usavam? Kippá, talit é aqui, né? Kippá, né? Santidade ao Senhor. Nós nos tornamos arrogantes. Olhamos do alto para cima. Não, eu sou crente, irmãos. Você sabe o que te identifica como servo do Senhor? Não é a arrogância, é a humildade. Seja humilde. Mas na ânsia por buscar a Deus, afastamos de ser humanos, deixando a nossa humanidade, querendo ser uma divindade. E isso nos distancia de Deus, de nós mesmos e das pessoas que estão à nossa volta. Enquanto Deus fez exatamente diferente. Olha que coisa gloriosa. Diz a palavra do Senhor, Paulo escrevendo aos Efésios, que tendo ele, sendo Deus, não teve usurpação em ser igual a Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. Aleluias. Jesus, que é Deus, se fez homem. E ele não teve medo de viver a sua humanidade ao máximo, mesmo que para isso colocasse em dúvida a sua divindade. Jesus foi humano a tal ponto que ele viveu ao máximo a sua humanidade.
Ou você acha que quando ele grita na cruz, tenho sede, ele não o tinha? Ou você acha que quando ele está no monte orando ansiosamente, porque ele já sabia o que lhe esperava, e ele transpirou sangue sobre os seus poros, ele estava no máximo do sofrimento humano, ele já sabia o que havia acontecer, e quando ele deu aquele brado na cruz, Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Aleluias. Eu não quero discorrer aqui acerca dos pensamentos teológicos desse texto, mas eu tenho para mim uma concepção, que nesse ápice do sofrimento de Jesus, a divindade separou dele. Ali recaía sobre Jesus, o homem, toda a ira de Deus, que era para mim e para você. Você consegue entender o preço da sua salvação? Só você que consegue entender. Levanta sua mão e adora esse Deus. Aleluias. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar esse Deus e agradecer pela sua salvação. Aleluias, aleluias, aleluias. Agora deixa eu te dar outra informação. Se para restabelecer a nossa aliança, Deus, quando nós lemos lá em João, né, versículo muito pequenininho, todos nós lemos ele de cor e sorteado, né? João 3,16, o que diz? Deus amou o mundo de tal maneira. Olha que coisa. Nós não conseguimos nos aprofundar nesse texto. Deus amou o mundo. De que forma que Deus amou? De tal maneira que deu o quê? Seu filho único ou unigênito, né? Que é a mesma coisa. Único. Para o quê? Sabe o que Paulo fala em Romanos 8, capítulo 8, versículo 32? Se aquele que não poupou nem mesmo o seu filho, antes os entregou por amor de nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Aleluias. Foram poucos que entenderam essa palavra. Querido, geralmente nós temos preocupação tão pífia, não é verdade? Eu tenho certeza que nesta noite tem pessoas que estão aqui pensando: Senhor, como é que eu vou fazer amanhã? Eu estou em aperto financeiro, Senhor, eu preciso entrar naquela universidade. Isso tudo é humano. Senhor, eu preciso casar, eu preciso restabelecer a minha vida afetiva, casamento, emocional. Senhor, eu preciso pagar aquela conta, comprar aquele carro, terminar minha casa. São os nossos pensamentos cotidianos. Mas Deus está te chamando nesta noite para você elevar o nível. Aleluias. Quando você eleva o nível, a minha esposa falou comigo hoje, eu fiz uma oração hoje que eu acho que Deus nem me escutou. E eu falo: fica tranquilo, né? De vez em quando eu faço isso também, né? É tanta repetição, preocupação. E 80% das preocupações nossas são de coisas que, algumas delas, aliás, 80% delas nunca vão acontecer. Você sabe por quê? Porque tem um Deus que guarda a nossa vida. E o único interesse desse Deus que guarda a nossa vida, Ele tem interesse e preocupação sim com a nossa vida cotidiana, mas Ele precisa com que a preeminência, com que o primeiro lugar seja o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Se esse Deus... Agora eu acho que você vai entender esse versículo, Romanos 8, versículo 32. Se Deus não poupou nem o seu filho, antes os entregou por amor de nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Para de preocupar, adore ao Senhor, exalte ao Senhor.
Aleluias! Para com isso! Mas nós somos tomados pela ansiedade, né? E é por isso que Deus olha lá de cima, enxerga e vê que de fato nós somos pó. Mas nós estamos elevando o nível. Jesus é poderoso. Amém? A primeira palavra que Jesus disse naquela cruz foi: tenho sede. Obviamente você que é estudioso da palavra, já vou te falar porque eu sei que nós temos muitas pessoas aqui, né? Você não vai encontrar as palavras de Jesus em ordem. Como eu falei, nós temos 4 evangelhos, 3 sinótipos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João, que é completamente adverso, diferente dos 3 evangelhos. E você não encontra, você encontra a crucificação de Jesus nos 4, mas cada um descreve de uma forma. É por isso que você não vai encontrar em ordem as últimas palavras de Jesus. Mas eu pesquisando esses dias sobre isso, eu coloquei naquilo que eu entendo ser uma ótica mais perto do que nós podemos entender da ordem dos acontecimentos. Quando você caminha uma longa jornada, principalmente depois de uma noite de tortura e uma manhã tempestuosa, cheio de chibatadas, é normal depois de uma longa caminhada você ter sede. Jesus estava com sede. E ele já estava pendurado naquele madeiro e disse: tenho sede. Aleluias. E o soldado que ali estava molhou a esponja no vinagre. Eu não sei se você já experimentou vinagre puro, querido. Aquilo te dá, ainda além de te dar náusea e ânsia de vômito, te dá ainda mais sede. Aquilo foi para aumentar a humilhação e a dor de Jesus. Como eu falei, ele estava chegando ao seu ápice. Jesus é 100% Deus, mas ele nunca deixou de ser 100% homem. Aliás, já falamos, ele viveu ao máximo a sua humanidade. Enquanto nós, né, pastor? É por isso que não é errado ser humano, né? A gente chora, sente desamparado, se frustra, não levanta bem. É porque nós somos humanos. Diz o profeta Jeremias: removerei o coração de pedra e lhes darei um coração de... O que é coração de carne? Sensibilidade. Aleluias. É por isso que um crente, o pastor pregou isso domingo passado, né? Um crente quebrantado chora à toa, porque ele sente. Aleluias. Ele é compassivo, ele se compadece, ele ama, ele quer estar junto, ele quer colocar debaixo para ajudar, levar a carga uns dos outros. Ele gosta de se relacionar, ele convive com pessoas e ele quer ao todo instante chamar essas pessoas para junto dele, para que ambos possam estar juntos de Deus. Amém? Jesus sentiu. A segunda palavra que Jesus disse no Calvário, na minha ordem, não na ordem, porque você não vai encontrar isto no texto sagrado, foi exatamente isso que eu já disse aqui: Pai, por que o Senhor me desamparou? E como eu falei, não é tema dessa manhã, dessa noite, né? Se nós formos pegar aqui os comentaristas teológicos, há várias citações acerca disso. Eu fico na minha posição, naquela que eu compreendo. Jesus não teve medo de ser humano. Aleluias. E não é errado ser humano. Nós não podemos maquiar os nossos sentimentos. Nós não podemos esconder as nossas dores. Você sabe por que o ouro representa a glória de Deus? Nós temos vários metais preciosos na terra, temos ou não temos? Mas vamos falar os principais: o ouro, a prata, o
bronze e o ferro. Nós estamos aqui numa cidade que tem demais, né? O ferro. Você já viu o aço? O quanto ele é rígido. Mas é exatamente a sua rigidez que o leva a quebrar facilmente. E é por isso que o ouro é valioso e representa a glória de Deus. Sabe por quê? O ouro, se você colocar no seu dente, você consegue mastigar. Ele é flexível. Aleluias. Só aqueles que são flexíveis e sensíveis, levanta a sua mão e glorifique ao Senhor. Aleluias. Não maqueie os seus sentimentos. Fala com ele: Senhor, não está bem. Às vezes a gente esconde, né? Está tudo bem? É claro, eu não estou dizendo para você se vitimizar. Isso é muito ruim. A pessoa que se vitimiza, né? Nós estudamos aí os temperamentos. A Cristina não está aí hoje não, né? E um dos temperamentos que nós estudamos na psicologia é o melancólico. Aquela pessoa que se vitimiza de tudo. Não é isso que eu estou dizendo, né? Tudo ela é vítima, tudo alguém fez contra ela, ela não fez nada. As coisas acontecem sem as suas decisões erradas. Tudo a culpa é do outro, nunca é dela, nunca é de si mesmo. E não é assim, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que enquanto seres humanos, nós passamos por esses desafios. E nós não podemos maquiar esses desafios. Nós precisamos levá-los à pessoa correta. E a pessoa correta do qual nós precisamos levar é o nosso Senhor Todo-Poderoso. Porque dele tem solução. Amém? A terceira palavra que Jesus falou na cruz do Calvário é: Pai, no ápice do seu sofrimento, quando ele agora respira mais fundo, os seus ossos desconjuntados. Segundo diz a história, a cruz não era para Jesus, era para outro ladrão, que segundo o historiador era maior do que Jesus. A sua cravícula foi deslocada, o furo já estava pronto, seus ossos desconjuntados. Jesus vira para eles e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Querido, no Evangelho de Lucas, você não vai encontrar. Mas se você for em Mateus 27, me parece que versículo 43, você vai entender que os dois ladrões blasfemaram contra Jesus. Os dois. Porém, no Evangelho de Lucas, você encontra apenas um. E o outro ainda repreendendo o que murmurou. Mas eu gostaria de entender, segundo a ótica de Mateus, os dois blasfemaram. Que é normal. Quando nós estamos em aperto. Aqui não tem não, né, pastor? Aí é que nós mostramos quem nós somos, né, Eva? Nós abrimos a boca apenas para reclamar. Segunda-feira passada, salvo engano, eu dei 5 características de um povo que perece no deserto. E uma dessas características são os murmuradores. Quando nós somos provados, querido, nós murmuramos. Agora imagine esses dois. Eles eram ladrões. Não tinha nenhuma religiosidade. Nunca frequentaram a igreja. Então eu entendo, segundo a ótica de Mateus, todos os dois murmuraram. Primeiro de estar naquela situação. Depois, quando Jesus chega e ficou no centro, todos os holofotes, toda a cidade foi lá no Gólgota. E todos ali estavam para ver Jesus. E aí os dois blasfemaram. Se tu és rei, se tu és o Messias, tu operou tantos milagres, você falou que ia destruir o templo, reconstruir em 3 dias, salva a ti mesmo e a nós também. Todos os dois murmuraram. Porém, foi-se passando o tempo. Aleluias. Ei, você conseguiu entender? Todos nós outrora éramos murmuradores. Aliás, outrora não. Muitos, infelizmente, continuam na insistência de ser murmuradores. Mas quando foi passando o tempo, eles vendo a postura deles e a de Jesus, um foi tocado por Deus.
Aleluias, aleluias. Você sabe quem prefigura esses dois ladrões? Esses dois ladrões prefiguram toda a humanidade. Nós somos ladrões. Nós somos os Jacós, enganadores. Nós somos trapaceiros. Aleluias. Mas um teve um comportamento com o decorrer do tempo, crucificado ao lado de Jesus, diferente. E quando os minutos, as horas foram passando, provavelmente Jesus ficou pendurado no madeiro da hora nona até, da hora sexta até a hora nona. Ou seja, de 9 da manhã até o meio-dia, Jesus ficou em agonia, pendurado na cruz. Aquele ladrão que nós falamos, o bom ladrão, ou o ladrão da direita, ele mudou a sua visão. O outro continuar a murmurar. Deixa eu te dar um recado da parte de Deus. Muitos de nós usamos essa palavra para dizer o seguinte: olha, eu não preciso frequentar uma igreja. Olha aí, esse ladrão nunca foi e foi salvo. É verdade? Verdade. É verdade. Há alguns dias atrás eu estava lá no meu sogro comendo um churrasco. Também como churrasco, né, pastor? Come. E eu estava ali com uma pessoa bem graduada, douto na ciência humana, e a esposa dele é mediúnica, um camarada muito entendido. E o questionamento dele conosco evangélicos é exatamente esse: olha, eu acho uma blasfêmia isso de vocês. O camarada, o irmão da minha esposa falou exatamente isso conosco: olha, você pode fazer o que quiser, no último instante você arrepende, vai para a glória. Aí eu falei com ele: olha, ele está equivocado quanto à salvação. Você sabe por quê, querido? A salvação não é bem assim. Se nós prestarmos a atenção em outros textos, e principalmente um dos textos que eu gosto muito de utilizar para esse fim, é o de Zaqueu. Zaqueu, o publicano, odiado pelos judeus, a serviço do Império Romano, cobrador de imposto, chefe dos cobradores, ladrão dos ladrões. Zaqueu era assim. Zaqueu teve o interesse por ver Jesus, e Jesus é que viu ele. Aleluias. O interesse era de Zaqueu, mas Jesus o viu primeiro. E Jesus foi para a casa de Zaqueu, e quando Jesus começou a lhe fazer a exposição das escrituras, Zaqueu falou assim: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Eu costumo dizer que a salvação é, primeiro, arrependimento. Arrependimento não é lágrima. Arrependimento é sentir, abandonar e reparar. Aliás, deixa eu dar um recado da parte de Deus. O que nós temos sentido falta disso em nossos dias. Arrependimento genuíno, sentir. Nós sentimos o dano. Nós sabemos que nós erramos. Nós percebemos a quem nós ofendemos. Mas nós temos que ter a hombridade de pedir a Deus força para reparar os nossos erros. Aleluias, quem está entendendo a mensagem de Deus? Mas e esse texto, pregador? Calma, nós vamos chegar lá. Como eu falei, foi 3 horas ao lado de Jesus. Ah, mas é muito pouco, realmente. Pedro passou 3 anos sem se converter. Pedro passou 3 anos com Jesus. Pedro foi aquele: Senhor, se é tu, manda eu ir. E ele andou sobre as águas. Pedro foi aquele: quem é esse que até o mar e o vento manda e ele lhe obedece? Pedro foi aquele que, quando jogou as redes sobre a palavra de Jesus, ele viu a glória de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. 3 anos não se converteu. Isso significa dizer que não é o tempo, é a disposição do coração humano.
Deus está falando com alguém aqui. Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho. Aleluias. Eu não sei nem se você nasceu no evangelho. Aliás, isso é um título errado. Nós temos até um ditado popular que é verdadeiro, né? Filho de crente, não é? E às vezes isso, com o decorrer dos anos, só nos atrapalha. Mas Deus está removendo isso nesta noite, para produzir um coração sensível e voltado para a sua voz. Esse ladrão, depois de 3 horas, ele viu o comportamento do Salvador. Ele viu que Jesus perdoara os seus ofensores. Ele olhou e falou: não pode. Nós estamos aqui em tempo de esganar esses romanos, e esse homem declarando perdão. Aleluias. O seu coração se dilacerou. E agora ele parou de murmurar. E não bastasse, ele exortou aquele que continuara na murmuração. Ele agora para e fala: opa, rapaz, feche a tua boca. Nós estamos na cruz, recebendo o dano das nossas obras. Querido, quando Deus derramar o seu juízo, porque o juízo de Deus virá. Eu vou repetir: o juízo de Deus virá. Eu sei que é duro falar disso, né, pastor? Eu sei que você queria estar aqui pulando no espírito, mas daqui a pouco você vai. Mas é necessário que nós falamos. Na realidade, os selos serão abertos, as trombetas anunciarão e as taças serão derramadas. Há um governo preparado para se levantar. Esse governo é do anticristo. Agora deixa eu te dar um recado. Eu estou me preparando para encontrar com Cristo Jesus. Eu não estou me preparando para encontrar com o anticristo. Eu não quero saber se ele vem de Roma, da Itália, se ele vem da França ou da Espanha, se ele tem descendência judeu. Isso não me interessa. O que me interessa é me preparar para encontrar com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Agora você precisa estar alerta, porque como recaiu sobre os judeus, não a crucificação, mas a negação da ressurreição de Jesus, o juízo de Deus também será derramado. Então não brinque, não perca o seu tempo. É tão séria essa palavra, que João fecha o Apocalipse. Aliás, não é João, é o próprio Jesus. Fala assim: olha, quem pratica justiça, pratique ainda mais. E quem é sujo, suje-se ainda. Mas aquele que é justo, faça mais justiça. E o que é santo, se santifique ainda. Nós não podemos brincar com o preço que Jesus pagou por mim e por você. Abandone a murmuração. Só que é triste dizer, quando tudo isso acontecer, é outra coisa que não nos convém entrar em discussão. Há salvação na grande tribulação, querido? Deus, até no último suspiro humano, Ele está trabalhando para dar ao homem chance. Mas como eu falei, não deixe para a última hora. Sabe por quê? Porque os homens assistindo. A Bíblia fala que serão tempos dos quais nunca houve sobre a face da terra. As estrelas dos céus cairão na terra. Eu estava estudando agora há poucos dias. A maior bomba que hoje nuclear existe é a Satã, acho que 2 ou 3, que é uma bomba russa atômica. Mas a maior ameaça da terra não é a Satã produzida na Rússia. A maior ameaça da terra é um asteroide de 4 quilômetros, pequenininho,
Se ele se chocar contra o nosso planeta, já era. É a maior ameaça da Terra. Agora você imagina você aqui, eu não estou preparando para isso, assistindo as potências do céu caindo na Terra. Mas sabe o que a Bíblia diz? É interessante nós entendermos isso, que os homens vão olhar e se revoltar contra Deus. Agora eu volto para a mensagem para nós terminarmos. Como eu falei, não é o tempo que faz de você crente ou não crente, é a disposição do seu coração. Aleluias. Porque aquele que é crente, ele consegue adorar a Deus em qualquer situação. Você pode olhar e falar assim: pregador, meu coração não está desse jeito. Mas nós vamos orar nesta noite, e Deus vai mover as águas do seu coração. Aleluias. Aquele ladrão impactou-se com as atitudes de Jesus, mesmo no ápice do seu sofrimento. E ele começa a exortar aquele que não mudar o seu comportamento: olha, nós merecemos o dano. O que eu vi de gente que nunca os vi falando de Deus, praticando a sua fé, na pandemia falando: aí, aonde Deus está? Aonde Ele sempre esteve, no governo de todas as coisas, assentado sobre o globo terrestre. Aleluias. Ele jamais perdeu o controle. Bendito seja o nome do Senhor. O problema é que um coração que não é exercitado em buscá-lo em momento oportuno, também não o busca em momentos difíceis. E esses dois ladrões retratam exatamente isso. Todos tiveram a mesma oportunidade. Todos estavam ao lado de Jesus. E prova do que Deus é justo é que na vida as oportunidades são exatamente iguais. Eu vou repetir: Deus é justo? É. Prova disso que a oportunidade para todos são iguais. A oportunidade é igual, mas a visão é diferente. Aquele ladrão enxergou que eles mereciam o dano, mas aquele que estava ao seu lado era justo, santo e nada tinha feito. Aliás, ele foi mais além. Peraí, se ele perdoou quem lhe fez dano, ele pode me perdoar também. Senhor, aleluias, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem viu que, apesar de estar ali humanamente dizendo Jesus o homem, ali também estava Jesus, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ele enxergou que Jesus era rei. Ele também enxergou que havia um plano superior. Senhor, quando tu entrares lá, lembra-te de mim. E agora Jesus diz também esta palavra: ainda hoje, aleluias, ainda hoje, daqui a pouquinho, você estará comigo no paraíso. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos adorar. Coloque sobre os seus pés. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue.
mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Lá em cima, diga: teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouça tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz me mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Erga sua voz, erga suas mãos e canta: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Você sabe o que essas últimas palavras de Jesus manifestam a nós? Primeiro, a necessidade do perdão. Ele me perdoou. Eu era esses ladrões que ali estavam. Eu era o Jacó, mas o Jacó em Peniel, com sede de ser tocado por Deus. E Ele nos transformou de Jacó a Israel, de enganador a príncipe. Aleluias.
Sabe o que nos mostra essa palavra? A necessidade de cuidado. Jesus vira para João e fala: João, eis aí a tua mãe. E Jesus vira para Maria: Maria, eis aí o teu filho. A responsabilidade do cuidado mútuo. Maria já era viúva e Jesus se preocupou com Maria. Ei, preocupe com as pessoas que estão à sua volta. Cuide uns dos outros. A necessidade do cuidado mútuo expressa as últimas palavras de Jesus. As últimas palavras de Jesus expressa a necessidade nossa de sermos salvos. Mas eu quero entender nesta noite que todos que aqui estão, se ainda tem alguém em dúvida da sua salvação, vem para frente que nós vamos orar por você. Todos que aqui estão são salvos em Cristo Jesus. Aleluias! Bendito seja o teu nome. As palavras de Jesus, as suas últimas palavras da cruz, fala-nos do restabelecimento da comunhão. Diz o texto sagrado que o véu se rompeu, rasgou-se do alto para baixo, de Deus para com o homem. Nós agora temos acesso ao Santo dos Santos. Você tem condição de ir à presença de Deus. Sabe por quê? Por causa do sangue. Por causa do sangue. Por causa do sangue. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quantos livres estão aqui nessa noite? Pode dizer bem alto: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. As últimas palavras de Jesus nos mostram que ainda há esperança. Segundo diz aqueles que não têm a nossa fé, a morte é o ponto final para a esperança. Mas para nós que cremos, a morte não é um ponto, é uma vírgula. Aleluias! Porque antes do nosso Salvador ressurgir ao domingo, na sexta-feira, ao meio-dia, houve trevas, houve um grande terremoto, e diz o texto sagrado que muitos dos santos ressuscitaram. Alegre o seu coração, porque a morte é apenas a nossa passagem para o encontro com o nosso Deus. As últimas palavras de Jesus mostram um arrependimento coletivo. O centurião que estava ali com a lança, que penetrou no seu peito e já não havia mais sangue, a água jorrou sobre ele. Ele bateu no seu peito e disse: verdadeiramente, esse é um santo de Deus. E muitos dos que ali estavam voltaram para suas casas com o coração compungido e sabendo: verdadeiramente, esse é o Yeshua, a Hamashia, Jesus, o Messias. Adore. Só você que é livre, adore. Sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Gostaria que você cantasse pela última vez. Vamos lá, eu sou livre.
Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Eu gostaria de fazer a última oração e o pastor já vai entrar fazendo o encerramento. Põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, que coisa gloriosa é compreender com profundidade as tuas obras realizadas na cruz do Calvário. Oh Pai querido, o perdão que veio sobre nós, mesmo nenhum mérito humano há nisso, a salvação é um presente. Muito obrigado pelo cuidado mútuo que o Senhor disponibilizou uns para com os outros na comunidade de fé, juntamente com o seu povo e a tua igreja. Muito obrigado por ter nos resgatado. Pai querido, muito obrigado, porque nós temos acesso ao trono da tua glória. Isso porque o Senhor rasgou, o Senhor nos deu acesso pelo teu sangue. Muito obrigado por trazer esperança ao nosso coração, mesmo em qualquer desafio, porque hoje estamos certos de que nada nos separará do teu amor, nem principados, nem potestade, nem qualquer outra criatura, nem a morte e nem o porvir. Muito obrigado por compungir os nossos corações e pela tua cruz nos levar ao arrependimento. Muito obrigado pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua presença nesse ambiente precioso e poderoso. Tudo isso só é possível porque o Senhor também, na cruz do Calvário, nos deu um nome que é sobre todo o nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte o nome dele aí? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Talvez você esteja aqui, você esteja como um daqueles ladrões, né? Talvez você esteja aqui, você, por essa palavra, você precisa de uma esperança. Aquele ladrão estava condenado à morte, querido, mas quando ele viu a glória de Deus se manifestando em Jesus, ele fez duas coisas que nós precisamos fazer para ser salvos. Primeiro, a gente precisa reconhecer que somos pecadores. Ele olhou e disse: olha, Jesus, eu mereço estar aqui, nós merecemos estar aqui, o Senhor não. Ou seja, ele reconheceu que ele deveria estar ali. Mas a segunda declaração que ele fez, ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no reino. Ou seja, ele reconheceu que Jesus também, ele era o único caminho que o levava até Deus. Ele era o único que podia salvar a sua vida. Sabe, talvez você está aqui nessa noite e você, é a primeira vez, quem sabe, que você ouve uma palavra como essa. Quer dizer para você que foi Deus que te trouxe aqui, querido, porque Ele quer salvar você. Ele quer que você creia. Ele quer que você creia. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos e hoje Ele vive, e você crê que só Ele é quem pode salvar a sua vida e lavar você e te purificar de todo qualquer pecado, você precisa crer no seu coração e você precisa confessar isso com a sua boca. Quem sabe você está aqui nessa noite e você quer entregar a sua vida para Jesus. Quem sabe você está aqui e você reconhece: olha, assim como aquele ladrão, eu sou pecador, mas Senhor, eu te quero, lembra de mim, eu quero o Senhor para a minha vida. Quem sabe você está aqui e quer entregar a sua vida para Jesus. Levanta sua mão assim, fala assim: eu quero, Senhor. Se você talvez nunca fez isso e hoje se sentiu tocado pela palavra de Deus, hoje entendeu que todo o propósito de Deus crucificando Cristo Jesus era para salvar a sua vida, hoje é noite de você não voltar para casa da mesma maneira que você chegou, mas voltar para casa crendo que o Senhor te deu uma nova vida e você tem uma nova esperança. Quem sabe essa é a noite você quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta sua mão assim. Nós só queremos, amém, glória a Deus, nós só queremos orar por você. Nós só queremos orar pela sua vida. Eu quero convidar a irmã para vir aqui à frente. Vem cá, vem com ela, Raniele. Isso, você pode aplaudir o Senhor aí. Glória a Deus, aleluia. Isso, amém, amém.
Isso, glória a Deus. Quem sabe tem mais alguém aqui? Tem mais alguém que talvez um dia até fez essa declaração, até fez essa confissão, mas se desviou, está andando fora dos caminhos do Senhor. E aí hoje você quer retornar, você fala, olha, eu não quero abrir mão do Senhor. Quem sabe essa sua noite, então levanta a sua mão. Quero convidar você que levantou a sua mão para vir aqui à frente, vem cá. Quero convidar os irmãos aqui, vem cá, traz ela aqui, Ranieri, em nome de Jesus. Isso, pode vir aqui à frente. Nós vamos apenas orar pela sua vida. Pode vir aqui, vem com ela. Quero convidar minha esposa, quero convidar a Cris também, o Emi, vem cá, Emi. Abraça essa vida aqui e vamos orar a Deus, agradecendo. E declarar que essa aqui Satanás perdeu, amém? Satanás perdeu, amém? Estenda para cá, estenda sua mão para cá. A maior alegria, querido, da igreja é quando vida se rende a Jesus, é a maior alegria. Então estende sua mão para cá e agora ora ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, assim como o Senhor um dia nos recebeu como parte, como filho de Deus, parte da sua família, Deus, receba também essa jovem aqui, Senhor, que ela tenha uma nova vida escrita pelo dedo de Deus, Pai. Ó Deus, que toda intimidação das trevas, Senhor, que tudo aquilo, ó Deus, que o inimigo tem colocado no ouvido dela, tem tentado contra ela, Senhor, nós agora repreendemos na autoridade do Teu nome. Nós declaramos que essa vida aqui, Satanás não tem mais poder, porque o Senhor, ó Deus, a resgatou, o Senhor a chamou, o Senhor, ó Deus, a libertou. Em nome de Jesus, Pai, nós nos apropriamos das Tuas promessas, que diz que aquele que está em Cristo é uma nova pessoa, onde as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, é a nossa oração, e nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, glória a Deus. Querido, olha para cá, isso, olha para cá, glória a Deus. Nós vamos contar até 3, você vai virar para trás, você vai ver uma nova família que te espera, amém? Vocês me ajudam aí, banda, vamos lá, é 1, é 2 e é 3, seja bem-vinda, vira aí, seja bem-vinda à família do Senhor, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Isso. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí. A Cris e a Ju vai pegar o nome dela ali, tá bom? Pra gente orar por ela. Querido, coloca a mão no seu coração. Domingo que vem será a volta do encontro com Deus, tá bom? Então nós teremos um culto aqui à noite, culto de muita celebração, adoração, testemunho. Então eu quero convidar você, convide pessoas para estar aqui, chame seus familiares, chame seus amigos, né? Vamos receber os 30 encontristas que vão vir do encontro, e certamente vai ter muito para testemunhar, tá bom? E no domingo pela manhã nós não teremos a escola, tá? Mas nós teremos o culto. O culto vai começar às 10 horas da manhã, né? Mas a escola nós não teremos, porque vai ter muita gente no encontro, inclusive os professores aqui, tá bom? Então feche seus olhos, Deus te abençoe. Amanhã tem programa Profetizando Vida, de 11 ao meio-dia, na Rádio Cidade. Liga lá, participa e seja edificado. Que Deus te abençoe e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso bom Pai, e a eterna e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo de Deus e espalhado nessa terra, não só hoje, mas para todo sempre. E toda a noiva de Cristo diga amém. Aplauda o Senhor bem forte. Vá com Deus. Um abraço, beijo no coração, e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.